Boa tarde, alma corajosa. Boa tarde. Estamos aqui para mais um dia A Gente Aprende. Eu vou colocar aqui, fixar o comentário, enquanto eu aguardo os meus colegas, doutora Marisa Souza e doutor Fernando Cordeiro. Fernando diretamente de Portugal e Marisa diretamente de São Paulo, assim como eu. Aí, Má, chegou! Chegou! Um dia a gente aprende. Hoje nós... Oi, Vânia, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui sobre conflitos internos. Né, Má? Oi, minha gente! Boa tarde, amiga! Tô colocando aqui o nome da live. Live que não é só live, viu, gente? Estamos no podcast, Spotify. Entrem lá no nosso perfil que vocês vão ver o endereço. Quem não achar, chama a gente no particular que a gente encaminha. Então, estamos ao vivo aqui hoje no Instagram e logo mais disponível no YouTube e Spotify para vocês ouvir a gente e refletir quantas vezes vocês quiserem. E aí, Má, como é que você tá? Com conflitos internos ou comigo mesma? Acho que vamos rodeando e vamos chegar no mesmo ponto. Ai, bem por aí mesmo também, né? Esses diálogos, essas conversas interiores, né? Que tanto nos convidam para aprendizados Sim, sim. e principalmente também dentro da nossa profissão, né? Dentro daquilo que nos dispomos também a oferecer para as pessoas, você dentro do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, eu também com as questões jurídicas também, quantos são os conflitos internos que aparecem antes. E aí hoje de manhã, quando eu estava indo para academia, entrei no Instagram rapidinho e aí veio uma frase que eu achei, eu falei, nossa, essa já é, eu ia até mandar no nosso grupo, falei, essa já é pertinente até para essa questão, Já né? Que estamos falava no clima. sobre os pensamentos. E a frase era mais ou menos assim: a questão não são o que você pensa, porque eles fazem parte da sua natureza. A questão é a maneira como você se identifica com os seus pensamentos, né? E aí eu vi essa frase de manhã, eu já fui, né, academia para mim, quando eu vou correr, eu tô ali, eu não consigo ficar, às vezes eu tento focada só naquilo que eu tô fazendo, mas aquilo já vem, eu falei, nossa, realmente, né? E aí eu percebi o pensamento que eu estava pela manhã e como desidentificar daquele pensamento, daquela situação, para focar ali exatamente também no que eu estava fazendo. Mas às vezes isso não é tão simples assim. Não é. E, sabe, dá o. Nossa, eu tô me identificando com algo que, né, nem é tão real, né? A Byron Katie tem essa barca que fala: isso é verdade? Isso realmente é verdade? Isso é muito importante, porque quem trabalha comigo, quem já participou de vivências, processos de coach ou qualquer outra coisa, projeto Alcateia, tudo que eu trabalho, o meu convite é observem-se. Quem é que está pensando dentro de mim isso ou aquilo? O que é que está acontecendo comigo? E é essa relação que eu quero manter comigo? Porque, Má, para mim, que trabalho muito e que acompanho as pessoas nesses processos de autoconhecimento, às vezes é até triste. Porque tem gente que passa a vida sem saber o que é, o que está pensando. Sabe aquele trecho do Eckhart Tolle do livro O Poder do Agora que a gente leu? Sim. Que também, viu, gente? Está lá no Spotify, está lá no YouTube. Uma leitura muito bacana que nós fizemos sobre o livro O Poder do Agora. Quando ele fala que o grande salto é quando a gente percebe que eu não sou
essa parte. Eu não sou isso que está querendo o teu controle, que eu sou um observador e que eu posso ir para esse lugar de observação. Esse ponto é exatamente isso que você trouxe. Esse ponto, a hora que a gente consegue observar o que é que eu estou pensando, o que é que está me afetando aqui, é nesse momento em que a gente começa a desabrochar, a crescer para algo diferente. É nesse momento que eu começo a me desidentificar de uma parte minha. Desidentificar. Eu tô, Desidentificar. né? Eu estou me desidentificando. E aí, por que eu falo que às vezes chega a ser triste? Porque às vezes as pessoas não estão identificadas nem com elas próprias, nem sabe que tem esse poder de se distanciar, de afastar um pouquinho, de se desidentificar. Sim. E pior, estão identificadas com opiniões, com crenças, Nossa. com olhares, com julgamentos de outros que não tem nada a ver com ela própria. Comprando e a hora que a pessoa ponto fala de assim, vista, nossa, né? mas não é certo estudar? Não é certo trabalhar até se esfolar? Eu pensei que era normal, que era... Cara, pode ser, desde que você queira. Se você quiser, beleza. Agora, fazer só porque tá todo mundo fazendo, né? Eu já contei para você uma história de uma pessoa que eu atendi uma vez, que trabalhava, um exemplo bem prático, tá, gente? Para sair um pouquinho da firula e vir para praticidade. Eu atendi uma pessoa uma vez que trabalhava numa empresa alemã, tá? E ela tinha inglês fluente, falava muito bem inglês, e estava numa discussão interna, num conflito interno, que ela tinha que fazer alemão, ela tinha que estudar alemão, porque todo mundo falava alemão. Porque eu perguntei para ela, eu falei assim, mas o alemão aí é essencial. É tipo assim, você perderia seu emprego se você não tivesse esse idioma? Não, porque tudo eu resolvi em inglês. Quando precisa de alguma coisa em alemão, eu me viro com inglês. Eu falei, e não tá resolvendo? Ah, não, mas é porque todo mundo fala, porque eu tenho que fazer. Eu falei, cara, pergunta para você se o que é que você quer. Porque, assim, quantas coisas, pegando esse exemplo bem banal, mas, assim, quantas coisas a gente vive no dia a dia, porque todo mundo tá fazendo. Todo mundo tem que ter um MBA, todo mundo tem que ter uma faculdade, todo mundo tem que ter um carro X, todo mundo quem? Isso serve para quem? Pode ser que sim, que você queira ter um carro X ou uma faculdade Y. Não, tudo bem. que você queira, não Isso, que você tenha se que. você quiser, tá ótimo. A questão é não faz só porque tá todo mundo fazendo. Se desidentifica dessa necessidade de fazer igual todo mundo tá fazendo. Nossa, perfeito. E o quanto também, na verdade, essa pessoa acabava, às vezes, não, nem acabava, né? Não deixava de aproveitar situações e momentos por já ter os dois pés atrás, justamente porque achava que aquilo não era o suficiente, né? Ainda bem a cobrança de não ser suficiente também por conta disso e aproveitar ali situações e circunstâncias também. Isso que eu acabo vendo bastante dentro dos contextos é isso, comprar pontos de vista alheio de situações que às vezes nem corresponde àquilo que você quer viver, nem corresponde àquilo que você precisa viver, e aí tudo se torna uma cobrança, vira uma cobrança e não aproveita. Hoje, conversando de manhã com a nossa querida amiga Mariela, deixa de surfar naquela onda do que está acontecendo, sabe? Deixa de aproveitar aquele momento porque acho que precisa de mais, ser um pouco mais. Então, assim, a onda vem dessa maneira, surfa nela, ou se diverte com ela, mas encontrar uma maneira de que aquilo se encaixe leve, porque o enredo, né, o esforço que a gente já faz, essa pressão que a gente faz ao nascer, ela já vem uma constante sempre, né? Então, esses conflitos internos, às vezes, eles são muito mais coisas que nós criamos, nos apegamos, e o quanto também, às vezes, isso também tem algumas outras questões que eu percebo, sabe, Fabi? O quanto, às vezes, tem situações que sem esse conflito, acabou a pessoa. Às vezes é só aquilo que a mantém também. E aí aquilo não precisa se tornar um conflito para mim.
Essa chave também é bem bacana. Conviver com pessoas que têm dilemas e conflitos internos não quer dizer que eu tenha que salvar esse conflito ou achar que essa pessoa precisa sair disso. Mas às vezes o fato de eu concordar com o conflito que ela tem, é isso mesmo, é complicado, tá certo, é com a força dela ali. Aí a pessoa até se acalma. Nossa, mas não era pra estar É o brigando, né? fenômeno, né? A reação é o fenômeno acontecendo diante dos nossos olhos. Aê, chegou! Desculpa, gente, é porque aqui tá tendo. Desculpa, não, é o que era, o horário É o que eu que tinha que é, entrar, chegou entendeu? na hora certa do conflito. Não, eu tive um conflito no Olha caminho, né? lá. Porque aí depois eu descobri o porquê. Porque vai ter um jogo aqui hoje, Sporting. Eu não sei qual time, eu sei que acho que é o Manchester, Corinthians, não eu é o acho. Foi Corinthians? Não, ontem, Ah, é? Foi ontem. ganhou, Corinthians! O Corinthians! Bom, como eu torço pro Criciúma, eu nem não vou me envolver. Criciúma. pois é, mas não queria interromper. Continuem, por A gente favor. estava aqui na questão do se apegar ao conflito, né? A Marisa estava trazendo aqui uma situação de que quando a pessoa ela se apega a esse conflito e ela precisa ter um conflito, e aí não necessariamente a gente precisa se identificar com ele e ficar ali, né, Márcia? Você quer continuar a sua linha de raciocínio? Quero falar oi aqui pro nosso querido amigo Will, É que o entrou O aqui, Will. Will, e aqui Will. também. E eu estava compartilhando aqui, Fê, que a gente falou antes, né, dos conflitos, às vezes, de situações que a gente se apega àquilo achando que é. A Fabi deu um exemplo lindo de uma pessoa que tinha certeza que precisava aprender alemão quando ela sabia resolver tudo em inglês. E era conflito. Aí eu me recordei de uma pessoa, que tem essa situação de sempre se apegar ao mesmo tema de conflito. E aí, quando você olha assim, toma uma distância, né, você percebe que fala, cara, isso é o que mantém essa pessoa viva. Vou eu Então, tirar? Vou eu eu vou. tirar o problema dela para deixá-la Eu! aleijada? Nossa senhora! Vou eu tirar a borboleta de dentro do casulo? Jamais! Quem? Ela quer tanto ter esse problema, deixa. E aí me vem a frase, né, do nosso querido Bert Hellinger, que diz que é que aí ele vai pro lado da vítima. Eu não queria trazer esse contexto da vítima agora, né, mas que a vítima não quer soluções, Então, né? E assim, não se apegando à questão da vítima em si, mas quantas vezes nós não somos vítimas de nós mesmos, não querendo achar a solução. Gente, esse final de semana teve um episódio lá em casa que assim, eu falo que a maternidade para mim Ai, eu faz adoro 11 anos, quando você né? conta do lá em casa. É lá em casa. A gente tem que fazer um quadro lá em casa. Meu Deus, meu filho tinha uma lição para fazer e aí foi pegar o material para fazer domingo, 7 horas da noite, né? Bem, tipo, vamos descobrir o que tem para agora. Para amanhã, 7 horas da manhã tá pronto. Aí descobriu que tinha lá uma tarefa de pesquisar lá uns negócio de bioma lá, tal. Só que ele não trouxe o caderno. Começou a chorar, entrou numa crise e bravo, porque assim, ele não fica triste primeiro, né? Primeiro ele vem para uma agressividade, vem naquele caminho, né? Primeiro a raiva, o ódio da escola, o ódio disso, o ódio dele, porque esqueceu, o ódio de mim, porque estava cobrando, ódio de todo mundo. E depois eu falei, ó, você não adianta brigar com o mundo. Primeiro ponto do conflito, meu bem. O conflito é seu. O mundo não tem nada a ver com o trabalho que você tem que fazer e com o fato de você ter esquecido seu caderno. A responsabilidade é sua. Mas ok, vamos respirar e vamos ver como é que a gente resolve. Aí começa a dar um passinho para dentro da tristeza, né? Por trás de toda raiva existe uma tristeza profunda. Aí vai ficar triste porque a vida dele não vale nada, porque ele esqueceu e porque. Calma, que isso aí também não vai resolver. Vamos caminhar mais um pouco? Vamos dar mais um passinho para dentro da tristeza. E aí a gente chega lá no fundinho da tristeza, quais são as soluções que a gente pode ter? Primeiro, essa
essa lição foi para todo mundo da sala ou só para você ou só para o seu grupo? Ah, foi para todo mundo. Eu falei assim, será que se eu perguntar no grupo de mães, alguém consegue tirar uma foto da lição e mandar para você fazer em casa? Não, mas eu tô sem meu caderno. Eu falei, aí é outra história. Você vai fazer num papel, depois você cola. Enfim, fomos indo. Resumo da ópera. A folha da lição estava dentro da mala dele. O que ele esqueceu foi só o caderno. Segundo ponto, a matéria, o dia da aula, ia ser na quarta-feira, amanhã. Dava tempo de ir para a escola ontem, de ir para a escola hoje, trazer o caderno e fazer em casa. Então, assim, gente, esse fato em casa, dá para explorar ele de várias formas. Quantas vezes a gente primeiro não se desespera, primeiro não se agride, primeiro não agride os outros, não toma responsabilidade e não vê soluções. Aí, passado todo o temporal e, né, tudo que podia ser feito, eu perguntei para ele assim, eu falei assim, você viu o carnaval, não desmerecendo, né, porque não foi bem assim que eu falei, mas enfim, você viu o carnaval, a choradeira que foi, a irritação que foi por causa da sua lição? E no final das contas, você tinha solução. Você tinha solução. Então, assim, ó, o que a gente pode aprender com tudo isso? Primeiro, todo problema, todo conflito está escondendo a solução, Fabrício. A gente tem que ter coragem para olhar e, às vezes, porque teve uma hora que eu vi que ele ficou incomodado com o fato dele não ter trazido o caderno, entendeu? Então ele ficou num processo interno ali de culpa, porque era culpa dele de não ter trazido o caderno. E aí eu disse para ele o seguinte, todo problema tem uma solução escondida. E às vezes a solução, sabe qual que é? A gente reconhecer que a gente está errado. A gente reconhecer que tem que abrir mão do eu não podia ter esquecido o caderno. Sim, professora, eu esqueci o caderno. Sim, professora, eu não fiz a lição. E às vezes o assumir, Marisa, eu queria até o seu olhar nessa história, porque assim, você que trabalha com conflitos e judiciais, o Fernando também, né? Mas assim, a Marisa como mediadora, o Fernando ali como advogado. Gente, quantos conflitos ali, ó, processo jurídico. Aí eu tô saindo do mundo infantil e indo para a vida de adulto. Quantos processos, quantos conflitos acontecem porque as pessoas estão com conflito interno de assumir a sua própria responsabilidade no processo? Você sabe que você falando e, quer dizer, pegando, né? Eu cheguei, como que é? Cheguei atrasado e já quero sentar, né? A Esqueci da janelinha já janelinha. é sua, Fê. A janelinha é sua, a casa é nossa. Mas assim, pegando a fala da Marisa, né? E pegando a sua, me vem. Aí eu posso falar da minha área, que acho que também a Marisa já deve ter visto isso. E não sei se vocês falaram disso antes. Mas quantas vezes, por exemplo, num divórcio, a pessoa não soluciona a questão dela porque ela precisa daquele conflito. Ela precisa. É o vínculo. É a existência dela, exatamente. A existência dela. E ela fala, não, mas eu quero resolver. Eu sou boazinha, eu sou ótima, eu quero mediar, quero... E você vê que a pessoa faz de tudo. Aí, às vezes, por uma vírgula, ela fala, não aceito, não concordo. Mas fala, mas olha o benefício que você vai ter. Vamos ampliar esse olhar aqui. Vamos ver quais são os prós e os contras de você acrescentar essa vírgula. Aí a pessoa fala, não, mas eu quero. Então você vê que é necessário naquele momento, né, para a existência dela aquele conflito, né? E quando muitas vezes para quem está de fora, né, que está num outro lugar, você fala isso é muito simples, né? Então é muito comum a gente ver isso em processo de divórcio, em inventário, porque às vezes é um conflito de família, né? Uma coisa às vezes não tem, é aquilo que você falou, é uma tristeza que vem lá de trás, né? Algo muito mais profundo e que se apresenta no processo de uma outra forma, né? Às vezes através de agressão, né? Às vezes, enfim, de não querer ceder, porque muitas vezes, na verdade, aquela pessoa carrega um trauma familiar lá da infância,
E ela vem trazer aquilo, de repente, no inventário do pai ou da mãe, achando que tem mais direito, né? Então, é muito comum a gente ver as pessoas no meio jurídico e assim, e quando a gente tenta ampliar esse olhar, muitas vezes a pessoa acha, isso daqui isso aqui parece psicólogo. Fala, não é psicólogo, é resolução de conflitos. Exato. Não sou psicólogo. Nós não somos psicólogos aqui. Aqui nós somos gestores de conflitos. Então, assim, é ampliar o seu olhar, né? O que te faz ficar preso a esse sentimento, a esta zanga, como a gente diz aqui em Portugal, né? O que te faz ficar preso a isso? Porque tem algo muito além disso. E aí você vai fazendo as perguntas para o cliente, muitas vezes ele se dá conta que isso na verdade, é isso, a profunda tristeza, enfim, é se sentir excluído, né? E se manifesta ali. Então, eu não sei se vocês já tinham falado disso, mas para mim, assim, é muito claro, assim, as pessoas trazem esses conflitos internos, né, que dificultam a resolução do conflito delas no dia a dia cotidiano. Né? Conflitos internos mascarados, né? Mascarados. E além disso, e uma outra coisa que você estava falando, né, é a gente querer também, de certa forma, né, quando a gente traz digamos, a tentativa de solução, a gente no lugar, por exemplo, de gestor de conflitos, né, seja um advogado, um mediador, ou mesmo você no seu trabalho, né, na constelação familiar, né, a gente também não querer salvar aquela pessoa, né, porque muitas vezes também a gente vê que aquilo é evidente, né, a resolução daquele conflito ela é evidente e às vezes a gente sai do nosso lugar na tentativa de salvar. Então, também nós como gestores de conflitos, né, no seu caso, ou quando eu e a Marisa estamos no lugar de consolador, nós também temos que olhar para os nossos conflitos internos, não projetar o nosso conflito interno no nosso cliente, naquela pessoa que nós estamos ajudando naquele momento. Então, isso é muito importante. Né? Uau, uau. Pegar o gancho aqui de algo que nós falamos no início, Fê, que tem tudo a ver com isso que você está trazendo agora, sem nem ter escutado, que é a questão de desidentificar, né? A Fabi utilizou essa palavra, né? Desidentificar. E aí, enquanto eu te ouvia falando também, me veio uma figura que às vezes eu uso até de exemplo com os clientes também, quando chega essas questões que remonta muito o emocional, né? Não que questões contratuais, enfim, esses dois não tirem as pessoas do eixo, mas quando envolve questões familiares, tem algo que convida mais a ficar mais intenso a questão. E aí um exemplo que eu uso às vezes é falar assim, imagina que tem um furacão na sua frente. Tem um rodamuinho na sua frente, está ali girando. E aí, às vezes, a pessoa está lá dentro do furacão. Então, ela não tem como ela ver, sabe? Essa questão da gente ter essa paciência também com o outro que chega com esse olhar compassivo, ele é essencial, senão eu entro num lugar de extrema arrogância. Eu tô vendo e você não tá. Meu Exato. Senhor da glória, tem tanta coisa que eu falo, por onde andei... Eu, Marisa, por onde andei, né? Tantos recursos por onde andei que atravessa a rua, vem um buraco, cai no buraco. Passa a rua. Ai, falar em caiu, o Fernando caiu? Cai. Caiu no buraco. Para quem não souber de que buraco estamos falando, depois eu coloco lá nos stories. Essa vem essa pérola. Biografia em 5 capítulos. Em 5 capítulos. Mas aí, seguindo esse enredo aqui, quando eu falo da questão do furacão, justamente por conta disso, né? Quando a pessoa tá dentro do furacão, ela não percebe, ela não se dá conta. Vuelta, Fê! Bem, Fernando. Vuelta, por favor. Deixa eu convidar a força da palavra. Mas não é pra ele pegar essa força. Te derrubei, não era no buraco. Você entrar no furacão. Era um exemplo. Mas é isso que acontece, gente. Foi ensaiado, entendeu? Eu quis dar o exemplo do furacão. A pessoa fala, a gente quis ilustrar para vocês verem. Fui abduzido.
é isso que acontece, sabe? Então, assim, até você perceber mesmo e perceber que quando você coloca o primeiro pé para fora do furacão ali, e depois é um impulso para sair e ver o furacão girando ali na sua frente, cara, é uma estrada, sabe? É um caminhar. E eu percebo muito isso também, quando às vezes, a depender de quem se compartilha os conflitos, as pessoas vão trazer experiências e às vezes querer falar o que você precisa fazer sem nunca ter feito um décimo daquilo que você também já caminhou. Então, também perceber com quem se compartilha os conflitos internos e para que isso também se transforme dentro de um lugar, não comprar pontos de vista, que aquilo também não te beneficia, mas até que ponto eu também cuido do meu ponto de vista para não ser influenciadora daquilo que está muito claro para mim e às vezes ter essa paciência também com a outra pessoa dela perceber. Eu tive um caso de uma cliente que foi era isso que ela, exatamente isso que ela estava vivendo, e aí a circunstância que ela trazia era o tempo inteiro, fiquei muito tempo fora do mercado, muito tempo fora do mercado. Falei, então toma o seu tempo. Você teve uma relação de 35 anos, você não vai resolver tudo em 35 dias, sabe? Toma o seu tempo, vê o que é melhor de alternativa profissionalizante para você, que vai se ajustar com a sua rotina. Vai aos poucos, vai organizando as contas, vai tomando posse da sua vida, sabe? Porque era tudo entregue também para o companheiro realizar. Toma o seu tempo para se retornar ao próprio. Oxe, caímos todos. E voltamos aqui, vamos para o segundo round, porque isso aqui é interessante até para a gente ver o tamanho da briga, né? O tamanho da briga. Bendito, bendito ego que quer resolver tudo, que quer dar conta de tudo. Meu Deus do céu. Omar, eu não sei se você tinha encerrado seu raciocínio, mas enquanto você estava falando, eu anotei duas coisas aqui, né? Que na verdade vocês dois trouxeram, que tem a ver com a gente, nesse lugar de ajuda, ter essa clareza de que, poxa, é simples para o outro, né? É fácil ali resolver. E aí a Marisa complementou com a ideia desse processo de resolução, do tempo para as coisas se resolverem. E aí eu queria dizer o seguinte, que quando a gente está, principalmente nesse lugar da ajuda, e quem está escutando a gente não se trata apenas de terapeutas, advogados, mediadores e nada disso. Qualquer pessoa que esteja acompanhando um conflito, seja de uma pessoa, seja de uma empresa, seja de qualquer conflito que você esteja acompanhando, a gente precisa, na minha opinião, na minha humilde opinião, tem a ver com dois pontos. Primeiro, esse respeito e a paciência pelo processo desse conflito. Quanto tempo esse conflito precisa para se solucionar? Quais são as partes envolvidas nesse conflito que precisam dos seus processos internos se acalmar para aquilo de fato encontrar um caminho de solução, entrar no fluxo da vida, ficar leve, gostoso? Quanto tempo essas coisas precisam se harmonizar para de fato achar um caminho de solução? E um outro ponto que eu queria trazer, que aí tem a ver com o que a Marisa estava falando sobre o Fernando também trouxe isso, né? Das pessoas que se apegam a determinado conflito. Quando a gente está acompanhando esse conflito e percebe que tem um apego ali, pode ser duas coisas. Ou ainda não está no tempo desse conflito ser resolvido, ou esse conflito significa justamente o vínculo. É o vínculo de amor que está ali e eu não posso tirar essa borboleta do casulo neste momento. Então tá tudo certo. É assim que você se mantém casado, é assim que você se mantém casada com ele, é assim que você se mantém pertencente a essa família.
é no apego desse terreno, é no apego dessa pensão, sabe? Enfim, estou trazendo aqui do mundo de vocês, mas olhando para a empresa, isso também é evidente, gente. Quem vive no mundo corporativo participa de reunião praticamente todo dia. E toda reunião tem oportunidade de ver um conflito e observar nas cadeirinhas ali, ó, quem é que está apegado, quem é que se mantém no vínculo por aquele problema, né? É muito visível. É só a gente parar ali, ó, sair um pouquinho da reunião no sentido metafórico e observar os amores que ocorrem quando a gente está ali brigando por alguma ideia, brigando por alguma coisa. Esse exemplo que eu dei com meu filho mesmo é bem besta. Você Tá falou pegado no quê? você falou de algo aí que me chamou a atenção, né? E que me remete. E vou fazer essa desculpa aí, a intervenção, assim, né? Aquilo que o Bert fala de concordar com o destino do outro. Nossa, totalmente. Totalmente, meu Deus. A boa ajuda é quando você concorda com o destino do outro. Então, quando a gente não concorda, né? Quando a gente. Que é o exemplo que eu dei, que a gente olha de fora e fala, nossa, mas isso está tão simples de se resolver, né? A pessoa precisa desse tempo. Então, a palavra mágica é dizer sim. É isso. Tá tudo certo, né? Cada um tem o seu tempo e tá tudo bem, né? E respeitar. Pô, assim, acontece comigo casos que de repente a pessoa enrola. E eu simplesmente eu digo, estou aqui para quando você quiser continuar com o processo, né, enfim, com o contrato, com o regime do contrato, eu estou aqui. Ponto. Um abraço. Ponto. Eu tô com um caso assim, a pessoa já tem acho que 1 mês e meio para fazer um registro de um contrato e que eu sei o porquê disso. Quer dizer, que a gente já trabalhou a respeito disso. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Para mim, aí a pessoa me procurou na sexta-feira, eu disse, estou aqui. Sumiu de novo. E tá tudo bem. E é isso. Ela tá É isso. no processo dela de resolver o conflito interno da resolução. Da resolução. Exatamente. Agora imagina se eu, por exemplo, começo a falar para ele, não, ou para ela, não, vamos lá, tem que fazer, isso aí tá enrolando muito. E muitas vezes o profissional quer entregar o serviço. Quer entregar o serviço. Né? Eu quero acabar com a história e página, vamos para a próxima página. Né? E você acaba não ajudando o outro, né? E muitas vezes, olha que engraçado. Não vou citar caso, nada disso, tá? Mas a pessoa, na mensagem que me procurou na sexta, me disse, olha, eu quero voltar a fazer aquilo, né? E inclusive quero falar de uma outra coisa que eu quero fazer. Por quê? Porque eu concordei com O anterior. Exatamente. Então, assim, aí, às vezes, principalmente a gente que é da área do direito, e acho que qualquer área, né? Fala, pô, eu quero resolver isso logo, bola pra frente, e não sei o quê. E às vezes, assim, a própria vida se encarrega de equilibrar as coisas, profissionalmente falando, porque aqui a gente está num lugar profissional, né? Trazendo um novo trabalho para você. Então, olha a importância disso. E eu sei porque, assim, eu tenho uma tendência, né? Quem me conhece sabe, de ser mais sou ansioso, cara. Então, eu também, é um exercício para mim. De respirar e dizer, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo a seu tempo, né? Vou concordar com o destino dele, né? E que se eu estou com essa pressa toda, isso é um problema meu. Eu tenho que resolver lá, olhar para trás e resolver isso. Porque o problema não está no outro, está em mim. Está em mim. Né? Então, você falou isso, me veio essa imagem, né? E eu não me lembro o outro que você tinha falado, que eu também tinha um comentário, mas tudo bem, senão que não era para eu falar.
Eu falei do processo e da aceitação, né? Da pessoa de querer manter o conflito. E eu queria fazer até uma. Lembra quando nós estivemos juntos no início do ano, que a gente estava até decidindo de fazer esse quadro, não? E eu trouxe umas questões da mudança de apartamento, da minha casa. É verdade. Sem mais detalhes, mas olha que curioso. Nós tivemos diversos problemas na obra. Problemas assim que eu nunca tive com a equipe que me ajuda quando eu tenho reforma, quando eu tenho coisas. E assim, aí começou uma coisa em cima da outra, né? E aí você falou da ansiedade, eu lembrei, né, de uma das pessoas que trabalha comigo em reforma, ansioso e bravo porque a coisa não estava andando e ele queria entregar a obra até tal dia e tananã, tananã. Bom, passado o meu desespero, né? Porque eu também quero, obviamente, encerrar isso e mudar e finalizar essa fase. E aí, um belo dia, eu me dei conta da quantidade de probleminhas que estão impactando na entrega, né, da reforma. E eu parei para meditar, né? A louca. A louca? Só que não. Não, só que Porque não. quando, gente, dica presente aqui para vocês. Quando muitos problemas, muitos conflitos, muitos impedimentos começam a surgir diante de um determinado tema, tem algo que não está sendo visto. E aí eu fui meditar. Não que eu quisesse ter a intenção de entender, porque não é bola de cristal a minha cabeça para vir as coisas assim. Mas eu tive uma clareza de que algo precisava ser resolvido, né? E aí é muito curioso, porque quando a gente está falando de conflito interno, por exemplo, num processo judicial, você tem uma parte, outra parte, e essas duas partes têm os seus conflitos internos que estão gerando aquele processo ali para ser resolvido. Quando a gente tem problemas na nossa vida, a gente está enredado com um monte de pessoas que estão todas nos seus conflitos internos. Os problemas, eles não acontecem por acaso. As coisas não empacam por acaso. E não sou eu, na minha arrogância, na minha ansiedade, na minha vontade de mudar, por exemplo, que vou conseguir resolver tudo. Porque eu tenho que esperar o processo ali que, sei lá, o pedreiro está passando, o processo que o meu marido está passando, o processo que o outro está passando, e que quantas coisas não estão por trás disso ainda, né? E aí, enfim, nessa minha meditação eu tive uma clareza e a frase que me vem foi: seja feita a vossa vontade. Né? Que também é um outro ponto de conflito interno. Quantas vezes a gente não reza, né? Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, e amém, e ai meu Deus, bem que você podia agilizar aquele negócio lá pra mim, porque eu precisava resolver esse negócio. Já não foi feita a vontade. Eu queria até dezembro, eu queria até, né, eu tenho uma meta para cumprir, e cara, não é no nosso tempo, não é. Porque não Os conflitos, controlamos nada, né? Os conflitos precisam de tempo próprio para que cada ser humaninho, né? E aí não importa se é na esfera profissional, pessoal, porque para mim, né? Queria até compartilhar isso com vocês, é tudo uma alegoria. É um ser só. É o meu espiritual, é o meu profissional, é tudo alegoria. Então, trabalho é alegoria, problema na fila do supermercado é alegoria, atraso na obra é alegoria. É como é que eu lido com essas questões todas. É aqui que eu tenho que desenvolver algo, seja paciência, seja o que eu tenho que abrir mão, né? Enfim, Fabi, reflexões sobilísticas aqui agora. Mas eu acho que você está fazendo um bom trabalho de trazer esse olhar. Eu acho isso muito oportuno quando a gente consegue trazer isso para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente para os nossos filhos. Porque eu falo, filho, eu te falo coisas que eu estou aprendendo aos 45. Né? Eu estou percebendo isso aos 45. Você tem 10 anos, né? Então, quer dizer, às vezes eu acho que até... Putz, acho que até é um pouco demais, né? Eu falei, ixi, Maria. Azar, que eu tivesse escolhido outra mãe. Então, eu falei, ixi, vai ser filho de mãe exigente, desencanada, né? Ele exigente, desencanada, tipo, exigente,
Então, assim, como vai lidar com isso, não sei, mas deve ter alguma parte disso que vai beneficiar da mesma maneira. E isso é contribuição. Isso também não deixa de ser também, o que você está fazendo, também um papel social. Né? É um papel social para ele, quando estiver na vida adulta, enquanto sociedade, em algum momento ele vai trazer isso com toda certeza, né? Porque se a gente traz memórias que às vezes não nos levam para frente, ou outras também que a gente pode ficar com elas para trazer como crescimento e falar, não, essa minha boa consciência eu quero, né? Isso aqui me ajuda, isso aqui contribui. Então segue adiante. Mas isso que você falou também, conflitos internos e silenciar, meu Deus do céu, nossa senhora, é o presente mesmo para conseguir colocar as coisas de uma maneira. Eu só vou dividir os conflitos, eles não precisam estar no mesma gaveta, né? Vamos só pôr cada um numa gaveta separada para que isso possa também ter uma tranquilidade interna de resolução, pelo menos um respiro. Né? Engraçado porque estava falando, e para alguns isso é inércia. O quê? Esse respirar, para alguns isso é inércia. É inércia, né? Tem gente que fala, não, mas tem que resolver logo, tem que isso aqui, né? É verdade. Só que a gente sabe que às vezes quando a gente quer resolver logo um conflito, é como se a gente quisesse eliminar esse conflito, né, a qualquer custo. E aí depois a pessoa não entende que surgem outros conflitos derivados daquele conflito. E aumenta o custo. Exatamente. Custa caro. E custa caro. Exatamente, vai custando caro. E às vezes é necessário esse silêncio, assim, a Fabi deu o exemplo da meditação, né? Que pode ser meditar, pode ser esse tempo mesmo, que às vezes a pessoa precisa, porque aos poucos ela vai depurando aquilo internamente, né? Vai, lapidando, né? Até ela achar uma solução. E tem gente que trata isso, que olha isso como essa pessoa é fraca, essa pessoa não consegue resolver, essa pessoa, né, aponta o dedo para o outro. Então a gente também observar, e isso eu falo, tem gente que, mas observar em nós mesmos. E nós aqui estamos falando disso, mas nós, no dia a dia, somos não tentados, mas somos passíveis também de, né? Existe essa possibilidade da gente se pegar numa situação que às vezes a gente está apontando o dedo para o outro. E os três aqui atrás. Exatamente. Na verdade, pela visão, só para complementar aí, na visão junguiana, tudo aquilo que nos afeta, ou seja, se eu critico, se eu olhei para o outro, se eu vi no outro, é porque tem aqui dentro. Tem. E não é pouco, não. Não é pouco. Tá bem doidinho lá no fundo que precisa ser visto também. Pode seguir, Fê. Desculpa te cortar. Não, e me aconteceu uma situação, assim, não vou entrar em detalhes no que aconteceu, mas me aconteceu uma situação na sexta-feira, e aí é onde a gente trabalha com o autodesenvolvimento, mas também a gente cai às vezes na armadilha, né? Eu estava falando uma coisa com uma pessoa, entrou de repente uma outra pessoa, e a pessoa simplesmente falou, você não sabe o que está falando, você é burro. Oi? Falei, primeiro, quem é você? Segundo, você não estava aqui. Aí o que eu fiz? Para eu não discutir com a pessoa, eu falei, olha, gente, me desculpa, assim, a pessoa saiu de novo, eu vou embora e fui para casa. Mas aquilo me afetou. Me afetou. Falei, mas respeito? Falei, como assim a pessoa vira... Ela não falou diretamente que eu era burro. Ela diz o seguinte, eu lembrei, não foi isso. Ela virou para outra pessoa e falou assim, é por isso que eu gosto de falar com gente inteligente, eu não gosto de falar com gente burra. E deu as costas para mim. Foi isso. Aí eu falei, oi? Como assim? Entendeu? Mas aquilo me afetou. E aí eu tô lembrando de você falar do Jung, porque eu fiquei depois, no final, assim, no sábado, fiquei refletindo sobre isso. Né? Eu falei,
Por que me afetou tanto aquilo? Porque, assim, na verdade, não foi o fato dela ter me chamado de burro, entre aspas. Foi o fato do desrespeito para mim. E eu sei que pra mim é um gatilho. Sim. Quando eu me sinto desrespeitado, isso é um gatilho para mim. E eu reconheço esse gatilho e trabalho com esse gatilho. Trabalho com isso. Né? E aí, assim, uns 2 dias depois, me liga uma amiga que viu a situação e disse para mim, falou, o que aconteceu, né? Que você ficou... Será que isso não foi alguma coisa em você? Assim, ela foi muito cuidadosa, ela quis dizer exatamente isso que você está falando, né? Porque você ficou... Eu não fiquei indignado, eu simplesmente levantei e fui embora. Eu fui embora, porque eu falei, assim, não... O que eu pensei? Eu não sou obrigado a conviver com pessoas assim, tipo, não me interessa. Não me interessa. Estou sendo muito sincero de falar isso aqui. Então, assim, não me interessa. E já estava para ir embora mesmo. Mas depois a gente olhar para nós mesmos, né? Por que que isso me indignou tanto? Porque eu poderia também ter feito o quê? O que ela falou aí não me afeta. Continuar então, gente. Vamos continuar o assunto, que a gente estava tão interessante, era um assunto profundo, enfim. Vamos continuar esse assunto e continuar. Entendeu? Quando é que você me lembrou e eu quis compartilhar isso. Da gente também se observar quando a gente também se sente indignado, desrespeitado, né? Por que que traz essa indignação e por que que traz essa... O que tá por trás disso, dessa indignação e do se sentir desrespeitado? Tem muita coisa lá atrás. Muito. É assim, Muita. né? A grosseria, enfim, o que você quiser chamar. O ato é da pessoa, mas Exato. a indignação é sua. Exato. Então deixa a grosseria, o gesto, a falta de educação, sei lá o quê, com a pessoa, e eu trabalho a minha indignação. Eu fico com a minha dor, né? Vai lá, como um bom lobo, entra na caverna, lambe a ferida. Como é que eu cuido disso aqui? Pra gente poder se tratar, né? Porque Nossa, isso é muito interessante. eu vivi algo bem parecido, bem quase igual. E te ouvindo falar. E por isso que eu fiz aquele comentário anterior, quando eu falei que a gente precisa, né? Eu mais que ninguém, preciso aprender a tomar cuidado, a não comprar ponto de vista. Cortou? Voltou. Pode falar. Agora voltou. Deu pouca bateria aqui. Não comprar ponto de vista de pessoas que já não andaram 1/10 dos nossos sapatos e acham que pode dizer algo sobre. Porque foi exatamente esse mesmo contexto parecido que eu também vivi e eu fiquei enlouquecida, para não falar pã da vida, porque eu comprei o ponto de vista da pessoa. Eu fiquei enlouquecida comigo. Eu falei, por onde eu andei? Como que eu caí nessa? Como que eu tô comprando ponto de vista de quem não sabe o que é andar nos meus sapatos? Meu Senhor da Glória! Ô, Marisa! Ô, minha filha! Olha pra tu! Sabe? Ô, Fernando! E aí eu vim com isso e na mesma semana nós tínhamos um evento até que era o Vinhos e Reflexões, que eu fiz com a minha querida amiga Lília, lá no Ateliê Sistêmico, que nós fizemos o Vinhos e Reflexões sobre o livro Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. E o que me salvou naquela semana foi reler tópicos do livro para fazer a abordagem. Por quê? O primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra. O segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal. E o que eu fiz foi levar para o lado pessoal de comprar um ponto de vista de uma pessoa alheia que não entendeu nada daquilo que estava movendo ali para eu trazer a minha questão. Então eu falei, putz, comprei ponto de vista, levei para o lado pessoal, tirei conclusão, que é o terceiro compromisso, não tire conclusões. E o quarto, isso aqui eu me abraço, dê sempre o melhor de si, sabe? Então, para mim, o que eu deixo aqui hoje, que aconteceu bem parecido, assim, parecido quase igual,
isso que aconteceu contigo, Fê, foram os 4 compromissos, mas principalmente não leve nada para o lado pessoal. Assim. É um desafio assim constante, e é por isso que eu falo que esse livro, para mim, ele fica do lado da cama. Ele tem até umas orações ao final, que eu acho que ajuda também a cuidar um pouco dessa frequência nossa também interna para se manter, porque o tempo inteiro é sobre isso também, né? Tem uma frase que eu não me lembro de quem é que fala assim: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Exato. Então, eu vou comprar uma gota dentro desse oceano aqui. Oh, minha gente, isso não. E de novo, né, Mai? Eu acho que arremata bem com aquela história da desidentificação. Exato. O que é meu? O que é meu nessa história? O que é meu nessa história? Porque, assim, não levar para o lado pessoal, por quê? Porque existe uma parte que é da outra pessoa e existe uma parte que é da minha pessoa. Exato. Então, eu vou lamber a minha ferida e eu vou cuidar da minha parte, daquilo que me cabe. E eu deixo com o outro. Agora, se eu fico me identificando e querendo corrigir o outro e achando que o outro não devia e que tarará, eu tô envolvida, emaranhada no conflito e pior, fazendo um nó de vínculo com essa pessoa. Então, assim, quer se livrar dos problemas, se desidentifique. Deixa cada um cuidar dos seus nozinhos, né? Vai cuidar do seu pedaço, vai perceber por que aquilo te afetou, por que aquilo incomodou, por que aquilo te pegou. É o gancho, né, Marisa, do Barba Azul. Por que aquilo tá me tomando? Né? É esse o meu trabalho. O meu trabalho é lidar com o meu ego. O meu trabalho é lidar com o meu ego, que já é serviço pra caramba. Pra vida toda, até acabar. E foi engraçado porque essa minha amiga que viu, ela é junguiana, né? Ela viu isso e ela falou, ela já foi na frase, pá. Não, primeiro ela foi toda, né, com todo respeito, ela foi pumba, que é o. Eu falei, mas exatamente isso aí que você tá falando. Eu sei que é isso, porque esse final de semana eu fiquei procurando, tipo, por quê? Exatamente. Por que eu fiquei assim? E a minha conclusão era essa, eu falei, você foi no ponto. Então, assim, e falei, aí depois no meio da conversa, eu falei para ela assim, você quer mais? Eu agradeço a essa pessoa por me dar a oportunidade Exatamente. de eu olhar isso. Exatamente. Eu agradeço a pessoa que ela tenha falado. Trouxe, é porque eu precisava olhar. Eu precisava olhar. E que é algo que às vezes, assim, eu já olhei, mas aí a gente vai colocando embaixo do tapete. Olha uma partezinha, né, e depois joga outra. E tá tudo bem, gente. Todo mundo tá nisso, ninguém é perfeito e vida que segue. E vamos olhar e vamos trabalhar isso. É isso. Coragem, almas corajosas, coragem. Pega um espelhinho e começa a agradecer os conflitos que a gente tem, porque é só a partir deles que a gente se desenvolve, né? Eu acho engraçado, muito engraçado. Às vezes eu tenho que poupar meu sarcasmo, porque assim, gente que se acha muito iluminada porque ou leu um livro, ou porque fez determinado curso, ou porque subiu determinada montanha. E eu falei lá em casa, como é que é, né? Porque é lá no dia a dia, nos conflitos, nos cursos, nos relacionamentos, nos BOs das empresas, no e-mail torto, no WhatsApp que não foi respondido, que a gente que pega, né? Que engancha e que você fala assim, cara, por que as pessoas não são melhores? Por que o mundo não é? Vamos entender que final feliz só tem na Disney. A vida real é de relacionamento. Relacionamento é relar, é atrito. E é só nesse atrito que a gente cresce. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. E aí é por essas e outras que um dia a gente aprende. Um dia. E é legal até essa proposta de um dia a gente aprende, porque é justamente isso, a gente também trazer os nossos BOs, como você disse, e como eu sempre digo, e todos nós dizemos. Isso é bom. Porque não é só, a gente fala aqui, a gente tá aqui, a gente se reúne todo mês para falar de um tema,
mas nós também temos relação, nós também estamos aprendendo aqui entre nós, né? Olhando para as nossas feridas, como disse a Fabi, lambendo as nossas feridas, né? E pode ser que amanhã a gente cometa a mesma coisa e a gente fala, opa, tem alguma coisa Com aqui que eu não olhei. certeza. Eu não tenho dúvida de que amanhã eu vou cair no mesmo buraco, né, Então, Larissa? Ai, meu Deus. igual a live que fez assim, pá, a gente cai ali também faz pá. É isso. Mas, ô Fê, até pegando o gancho e trazendo isso para as pessoas que estão ouvindo a gente, nós somos humanos. Permanecer. E eu acho que o que eu mais gosto, assim, nesse quadro, Um Dia a Gente Aprende, é que a gente traz... Gente, olha aqui, a pessoa não teve tempo de soltar o cabelo. Aliás, eu fui até soltar, mas tava torto. Eu falei, ai, não, vou aprender que é mais fácil, porque assim, é cara limpa, né? A gente já falou disso outras vezes, é sem filtro, porque o filtro também prejudica a nossa transmissão aqui. É sem filtro no Instagram, é sem filtro no que a gente fala, é com as nossas próprias vivências, é o que acontece lá em casa. E eu acho que tá precisando disso um pouco também na internet, no digital, porque assim, a gente só vê as coisas que ficam bonitas, impecáveis e perfeitas. E a vida se faz de imperfeições. A natureza, ela é imperfeita e é linda e perfeita dentro do jeitinho que ela é, né? Então, assim, até pra gente parar de se cobrar, né? Tanta cobrança de que eu tinha que estar impecável, eu só vou fazer isso quando tiver bom, eu só vou entregar isso, tarará, tarará. E é assim, sabe? Para começar a trazer leveza, a gente precisa também abrir mão dessas perfeições todas. Dessa cobrança, né? Também, muita cobrança. E vida real é isso. Cai, levanta, volta. Chega atrasado. Descobre o jogo na hora do jogo. O jogo, não, já é a segunda vez que eu chego atrasado. Torce pro Criciúma, o outro pro Corinthians, tá tudo certo. Certo. Somos imperfeitos, viu? Até quem quiser torcer pro Corinthians também, tá tudo certo. A pessoa sai da Zona Leste, mas a Zona Leste não sai da pessoa. Hã? A pessoa sai da Zona Leste, mas a Zona Leste não sai da pessoa. Não sai jamais. É o trio ternura, ZL aqui. De jeito nenhum. Queridos, mais uma vez foi ótimo falar com vocês. E seguimos, né? Seguimos na busca aí desse aprendizado. Quem sabe um dia a gente aprende. Com certeza. É isso aí. E aguardamos próximos temas aí. Indicações são sempre bem-vindas. Ai, ó, o outro da Zélia aí, ó. Zélia na veia. Aê, aqui é Cangaíba. É nóis, mano. Meu amigo de parque. Bora. Pois é. Um beijo, gente. Então, só reforçando, esse conteúdo vai estar disponível no YouTube e também lá no Spotify. Chegou outro da Zélia aí, Ralph. Tudo bem? Um beijo, Will. Então, quem quiser assistir a gente lá no YouTube, hoje à noite já deve estar disponível esse episódio todo lá no YouTube e também no Spotify. Beijo enorme e até mês que vem com Um Dia a Gente Aprende. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau.